Olá, boa noite, alunos, boa noite, alunas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Hoje nós vamos estudar concordância verbal e nominal. Na verdade, gente, eu dividi essa aula em duas, porque é um conteúdo um pouco extenso, um pouco complexo. Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu dividi em duas. A gente vai ver hoje, primeiro, concordância nominal. Na próxima aula, a gente vê concordância verbal, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui a definição para vocês compreenderem, né, o que é concordância nominal e concordância verbal. Gente, a concordância nominal vem de nome, né? A concordância nominal estuda a flexão e a variação em gênero e número. Gênero é feminino e masculino e número é singular plural, ok? Entre o substantivo e seus determinantes. Então, a flexão nominal vai trabalhar com a concordância, né, entre o substantivo e os seus determinantes. Vamos já ver quem são eles. Já a concordância verbal estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com o sujeito. Ok? Por isso que nós já estudamos sobre sujeito, né? Porque vocês precisam ter esses conceitos claros para entender os conteúdos que a gente vai estudar agora, tá bom? Já teve aula de substantivo, né? Já teve aula de verbo, de sujeito. Então, tudo isso aqui é necessário para que vocês compreendam concordância nominal e verbal. Tudo que as aulas anteriores, né? Elas são necessárias para que vocês compreendam concordância nominal e verbal, ok? Percebam que é uma escadinha, né? Os conteúdos gramaticais que a gente está estudando, eles estão ficando um pouco mais difíceis, porque é uma escadinha, né? Começa do mais fácil, o nível mais fácil, e vai aumentando, ok? Para um nível um pouco mais complexo. Mas não é impossível de aprender, tá certo? Não é impossível. Assistam as aulas direitinho, assistam as aulas mais de uma vez. E se mesmo assim vocês continuarem com dúvidas, falem comigo no privado, ok? Então vamos lá. Primeiro, como eu já falei, nós vamos estudar concordância nominal, ok? Na próxima aula a gente vê concordância verbal. A concordância nominal, gente, ó, ocorre entre o núcleo, normalmente um substantivo, um pronome, e o predicativo ou adjunto adnominal. Quem são eles? O adjetivo, o pronome adjetivo, o numeral e o artigo. Então, na concordância nominal, a gente vai ter um substantivo, né, que ele vai concordar com, na verdade, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo vai concordar com o substantivo, ok? Por exemplo, os alunos estavam empolgados com o projeto. Vejamos aqui, eu tenho alunos. Alunos é o substantivo. É um substantivo masculino no plural. Aqui, ó, eu tenho um artigo, o artigo os, que está concordando com o substantivo. Percebam que o artigo também está no masculino plural, os alunos. A gente não fala as alunos, né? A gente fala os alunos, porque o artigo ele concorda em gênero e número com o substantivo. E a gente tem aqui um adjetivo, ó, empolgados. Por que é empolgados? Porque está concordando com o substantivo, ó, alunos, que está no masculino plural, ok? Então, os alunos empolgados. O adjetivo aqui está concordando com o substantivo, em gênero e em número. A clara manhã se elevara no horizonte. Eu tenho aqui, ó, clara, que está a clara manhã, né? Eu tenho manhã, que é o substantivo,
E clara aqui está funcionando, gente, como adjetivo. Por que que é clara e não claro? A claro manhã. Porque o adjetivo ele tem que concordar em gênero e número com o substantivo. E o artigo também, por isso que é a clara manhã. Ok. Então, aqui é concordância nominal. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, ele vai concordar com o substantivo, ok? Em gênero e em número. Aí aqui a gente tem as regrinhas, né? Vamos ver algumas regras, ok? Adjetivo pós-posto. Pós-posto é o que vem depois, ok? Então, adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes. Então, eu tenho aqui um adjetivo que vem depois do substantivo. Pode acontecer o quê, ó? Ele concorda com o mais próximo ou no masculino plural. Exemplo, comprei sapato e camisas novas. Novas aqui, gente, é um adjetivo. Está concordando com camisas. Percebam que, ó, tá no feminino plural. Então, o adjetivo aqui está concordando com o elemento mais próximo que está também no feminino plural, ok? Novas camisas. Mas também o adjetivo ele pode concordar no masculino plural, tá certo? Como assim, professora? Comprei sapato e camisas novos. Nossa, que estranho, professora. Isso tá correto? Gente, tá. Porque o novos aqui, ele está concordando com os dois substantivos, sapato e camisas. E sapato é um substantivo masculino. Sempre que a gente tiver um substantivo masculino, nesse caso aqui, né, eu posso concordar com os dois elementos e o adjetivo ele vai ficar no masculino. Porque eu tenho um substantivo masculino. Agora, se eu tivesse só substantivo feminino, aí ficaria no feminino, né? Lógico, o novos aqui ficaria no feminino. Mas eu tenho um substantivo masculino, que é sapato. Então, eu posso concordar com os dois elementos. Ok? Novos aqui está concordando com sapato e camisas. Então, vamos voltar aqui para ver se vocês compreenderam. Eu tenho dois substantivos e o adjetivo está pós-posto a esses substantivos, ou seja, ele está depois dos substantivos. O que é que acontece? O que é que a gramática diz? O que é que a regra diz? O adjetivo ele concorda com o elemento mais próximo. Então, eu posso dizer, comprei sapato e camisas novas. Por que novas? Porque está concordando com camisas, que está no feminino plural. Ou comprei sapato e camisas novos. Por que que é novos? Porque está concordando com sapato e com camisas. Se eu tenho sapato que é um substantivo masculino, eu posso colocar o adjetivo no masculino. E vai ser plural, né? Porque eu tenho sapato e camisas. Ok? Agora, pode acontecer também de o adjetivo estar anteposto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes. Anteposto, ele está antes do substantivo. O que é que pode acontecer aqui, gente? Concorda com o termo mais próximo quando desempenha o papel de adjunto adnominal. Pode ficar. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Tamanho aqui é um adjetivo, né? Está concordando com injustiça, que está no feminino singular. O adjetivo aqui também está no feminino singular. O B, concorda com o mais próximo ou no plural quando desempenha o papel de predicativo. Adquirimos arruinados, garagem e quintal. Por que que arruinados, né? O adjetivo, porque está concordando com os dois substantivos, né? A garagem e o quintal. Eu tenho um substantivo masculino. Por isso que o adjetivo pode ir para o masculino. Ou adquirimos arruinada garagem e quintal. Arruinada aqui está concordando com o elemento mais próximo, que é garagem, que é um substantivo
feminino, a garagem, ok? Palavras específicas, obrigado. Concorda com o substantivo a que se refere. Emprega-se a mesma regra para mesmo, adjetivo, próprio, incluso, anexo, leso e kit. Por exemplo, gente, muito obrigado, disse o diretor. Por que é obrigado no masculino? Porque quem falou foi um homem, foi o diretor. Muito obrigadas, responderam as secretárias. Nossa, professora, existe obrigadas? Existe. Por que é obrigadas no feminino plural? Porque está, ó, quem foi que disse isso aqui? Foram as secretárias, feminino plural, ok? Então, se é uma mulher que fala, é obrigada, né? Segundo a gramática normativa. Então, eu, professora, se eu for agradecer vocês, eu vou dizer obrigada. Obrigada, queridos alunos, porque quem está falando é uma mulher, né? Agora, se for um homem, obrigado, ok? E se forem vários homens, né? Sei lá, vários empresários, vai ficar como? Obrigados. Se forem várias secretárias, né? Obrigadas, ok? Menos. A palavra é invariável e sempre fica no singular. Gente, a palavra menos é invariável. O que significa dizer que é invariável? Que não varia. Não tem feminino, não existe menos. Tem gente que usa menos, mas a palavra menos, ela não existe na língua portuguesa, ok? É menos. Então, um exemplozinho aqui, ó. Nessa classe, há menos mulheres do que homens. Professora, por que é menos? Se aqui tem que concordar com o substantivo, e aqui o substantivo é feminino, acabei de falar, não existe a palavra menos na língua portuguesa. Então, não é. Nessa classe há menos mulheres do que homens. Não é menos. Menos, excluam essa palavra do vocabulário de vocês. Menos não existe, tá bom? Nessa classe há menos mulheres do que homens. Ok. Outros casos aqui de palavras específicas, ó. Mesmo. Mesmo, gente, pode ser invariável, ou seja, não vai variar, né? Quando desempenha o papel de advérbio, já tem aula sobre advérbio. E eu falei para vocês que o advérbio é uma palavra invariável, não varia. Quando eu digo que não varia, é porque não tem plural, não vai para o feminino, né? Então, assim, não varia. É aquela palavrinha do jeito que ela vai continuar daquele mesmo formatinho aqui, ó, mesmo. Se for um advérbio, ok? Por exemplo, elas fizeram isso tudo sozinhas mesmo? Por que é mesmo e não mesmas, já que é sozinhas, né? Porque o mesmo aqui, gente, está funcionando como um advérbio. E quando ele é um advérbio, eu posso até substituir pela palavra realmente. Elas fizeram isso tudo sozinhas realmente? Certo? Então, é um advérbio, não altera. Agora, a palavra mesmo, ela pode desempenhar, ter uma outra função, né? E aí ela vai ser variável. Ó, vai ser variável quando desempenha o papel de pronome reflexivo. Por exemplo, elas mesmas fizeram o trabalho. Por que é mesmas no feminino plural? Porque está concordando com elas. E aqui esse mesma não é um advérbio, é um pronome. Ok? Eu posso até substituir mesmas aqui por próprias. Elas próprias fizeram o trabalho. Ok? Então, mesmo se for invariável, não muda. Vai funcionar como advérbio. O advérbio é invariável, né? É uma classe de palavras invariável. Se for variável, vai variar, lógico, né? E vai concordar com a palavra a que se refere. Nesse caso aqui é um pronome, né? Elas.
A gente tem um meio também, ó. Meio pode ser variável ou invariável. Se for variável, vai mudar. E quando é que vai ser variável, ó? Variável quando desempenha um papel de numeral. Meu irmão comeu meia melancia. Ou seja, ele comeu metade da melancia. Eu posso substituir meia por metade, né? Meu irmão comeu metade da melancia. Então, já que ele comeu metade, né? Aqui ele comeu meia melancia, ok? Agora, se for invariável, gente, vai ser invariável quando desempenha o papel de advérbio. Advérbio não varia, é uma classe de palavras invariável. As portas estão meio fechadas apenas. Professora, por que não é meias fechadas? Né? As portas estão meias fechadas, porque o meio aqui, gente, está funcionando como um advérbio. Eu posso até substituir esse meio por um pouco. As portas estão um pouco fechadas. Deu certo? Deu certo. Quando você muda, né, e dá certo, quando você substitui aqui e dá certo, nesse caso aqui, o meio por um pouco, é porque é um advérbio. Então, as portas estão um pouco fechadas. Então, é advérbio, não vai variar. Vai ficar invariável. As portas estão meio fechadas. Eu não posso dizer as portas estão meia fechada ou meias fechadas, porque meia eu substituo por metade. Eu vou dizer as portas estão metade fechadas? Não, fica estranho, né? As portas estão um pouco fechadas. Ok? Mais casozinhos aqui específicos, ó. A palavra bastante. A palavra bastante, ela pode ser variável ou invariável. Vai ser variável quando desempenha o papel de pronome indefinido. Por exemplo, havia bastantes mulheres lindas naquele evento. Nossa, professora, a palavra bastante, existe o plural bastantes? Existe. Tá certo? Eu posso até substituir esse bastante aqui por muitas. Vamos ver se dá certo. Havia muitas mulheres lindas naquele evento. Deu certo? Deu. Então, bastantes aqui está funcionando como um pronome indefinido. Eu posso substituir por muitas, tá bom? E vai ser invariável quando desempenha o papel de advérbio. Tá vendo que o advérbio ele aparece várias vezes aqui, né? E o advérbio é uma classe de palavras invariável. Nessa aula eu já falei várias vezes isso. Se é invariável, gente, não varia. Vai ficar como? As mulheres eram bastante lindas. Professora, por que não é bastante, já que lindas aqui, né? Tá no plural, as mulheres no plural. Porque bastante aqui é um advérbio. Se eu substituir por muitas, ó, as mulheres eram muitas lindas. As mulheres eram muito lindas. Não dá, não cabe. Se não dá para trocar por muita ou muitas, é um advérbio. Vai ficar invariável, é bastante lindas, ok? As expressões, ó, é proibido, é necessário, é bom. As expressões são invariáveis quando apresentam sentido genérico e variáveis quando apresentam sentido específico. Por exemplo, é proibido entrada. São proibidas as entradas. Gente, uma forma fácil de vocês aprender isso daqui é o seguinte. Se eu tenho um determinante, esse determinante é um artigo, ok? Antes aqui de entrada, por exemplo, se eu digo é proibido, se eu tenho um A aqui, a palavra proibida vai alterar. É o caso aqui do segundo exemplo, ó. São proibidas as entradas. Por que que aqui está proibidas num feminino plural? Porque eu tenho um determinante as, que é um artigo, né? Então, por isso que mudou, por isso que alterou. São proibidas as entradas. Se eu não tenho um artigo antes, vai ficar invariável. Vai ser é proibido entrada.
Professora, mas entrada é uma palavra feminina? É, mas antes dela não tem determinante, não tem artigo. Se não tem artigo, a expressão vai ficar invariável. É proibido entrada, ok? Se tivesse um azinho aqui, né? A entrada seria é proibida a entrada. A mesma coisa com é necessário e é bom. Por exemplo, manteiga é bom. Professora, por que que é bom? Se manteiga é a manteiga, né? É um substantivo feminino, porque não tem determinante. Não tem o artigo a aqui nesse exemplo, mas no segundo tem. A manteiga é boa. Vejam que já mudou de bom, foi para boa. Por quê? Por que que é boa? Porque nessa frase, nessa segunda frase, eu tenho um determinante a. Eu tenho o artigo a. Se eu tiver o artigo feminino, né, vai concordar aqui com ele, né? A manteiga é boa. Nesse segundo exemplo. Nesse primeiro, é bom, a manteiga é bom porque não tem o artigo aqui na frente, ok? Mais casos, gente. Ó, vejam que são muitos casos. A gente já está com mais de 20 minutos de aula e são muitos casos de concordância nominal, né? Por isso que eu resolvi separar a nominal da verbal, senão essa aula ia dar 1 hora de aula. Palavras específicas, ó, só, alerta e longe. Variáveis quando desempenham o papel de adjetivo. Por exemplo, as testemunhas ficaram sós. Esse sós aqui, gente, eu posso substituir por sozinhas. Né? As testemunhas ficaram sozinhas. Deu certo? Deu. Então, esse sós aqui é um adjetivo. Então, vai concordar, né? O sós aqui vai concordar com as testemunhas, ok? Andei por longes lugares. Longes aqui, ó, está no plural, porque está concordando aqui com lugares, ok? Mas essas palavras também podem ser invariáveis, ou seja, elas não vão alterar. Quando é que isso vai acontecer? Ó? Quando desempenham o papel de advérbio. Advérbio não altera, é uma classe de palavras invariável. Por exemplo, só as testemunhas sabem a verdade. Esse só aqui eu posso substituir por somente. Somente as testemunhas sabem a verdade. Então, esse só aqui, por que que não é sós? Sós as testemunhas, porque esse só aqui eu posso substituir por somente. Nesse caso, é um advérbio, não altera, não vai para o plural, ok? Há lugares longe daqui. Esse longe aqui está funcionando como advérbio de lugar. E o advérbio, né? Ele não altera, é uma classe de palavras invariável. Por isso que é longe, não longes, ok? Gente, então esses foram alguns casos de concordância nominal. Falo para vocês que existem outros casos, mas eu resolvi trazer esses que são os mais importantes, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida, me procurem no privado, ok? Tenham um excelente restante de noite, né? Uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.